Existem momentos na história em que o destino de civilizações inteiras repousa sobre as muralhas de uma única cidade. Em 1456, essa cidade era Belgrado, e contra ela marchava o homem que havia conquistado o inconquistável, o sultão Mehmed II, o mesmo que 3 anos antes havia derrubado as muralhas milenares de Constantinopla. A Europa cristã, dividida e aterrorizada, prendia a respiração. Se Belgrado caísse, o caminho para Viena, Roma e o coração do continente estaria aberto. Os reis e príncipes hesitaram. Os exércitos da nobreza demoraram a se mover. A salvação, quando veio, não chegou na forma de um grande rei em uma armadura brilhante, mas na forma de um herói improvável. Um velho frade de 70 anos, magro, descalço, armado apenas com um crucifixo de madeira e uma fé capaz de mover exércitos. Esta é a história de São João de Capistrano, o advogado que se tornou um mendigo, o pregador que se tornou um general e o santo que, no momento mais sombrio, se tornou o escudo da cristandade. Esta é a saga do Cerco de Belgrado. Para entender o herói de Belgrado, precisamos primeiro voltar no tempo e conhecer o homem que ele foi antes. Giovanni da Capestrano. Nascido em 1386 na Itália, ele não era um homem destinado ao altar, mas ao poder. Formado em direito, tornou-se um jurista brilhante, um diplomata astuto e, ainda jovem, foi nomeado governador da poderosa cidade de Perúgia. Era um homem do mundo, rico, influente e casado. Sua vida parecia traçada para a glória secular. Mas o destino, ou a providência, tinha outros planos. Em meio a uma guerra, Perúgia foi atacada e seu governador capturado. Na escuridão e solidão de uma cela de prisão, o mundo de João desmoronou. Seu poder, sua riqueza, sua ambição, tudo parecia vazio. A tradição conta que ele teve uma visão de São Francisco de Assis, o santo da pobreza e da humildade. Pouco depois, recebeu a notícia de que sua jovem esposa havia morrido. Foi o ponto de ruptura. Ao ser libertado, João de Capistrano não era mais o mesmo homem. Ele renunciou a todos os seus bens, desfez seu passado e, aos 30 anos, trocou as vestes de governador pelo áspero hábito marrom de um frade franciscano. O homem que antes governava uma cidade agora mendigava por um pedaço de pão. Ele rapidamente se tornou uma lenda viva. Sua eloquência era um fogo que incendiava os corações. Viajou a pé por toda a Europa, da Itália à Polônia, pregando para multidões colossais que se reuniam para ouvir sua palavra. Curas milagrosas eram atribuídas a ele, mas sua fé era tão intensa quanto intolerante. Como inquisidor geral, ele perseguiu hereges e incitou a perseguição a comunidades judaicas, tornando-se uma figura de contrastes, um homem capaz de grande santidade e de terrível severidade. Por décadas, essa foi sua vida. Um pregador errante, um reformador da igreja, uma das vozes mais poderosas da cristandade. Ninguém poderia imaginar que o ato final de sua vida não seria em um púlpito, mas no campo de batalha mais sangrento de sua geração. Em 1453, o mundo cristão foi abalado por uma notícia apocalíptica. Constantinopla havia caído. O jovem e brilhante sultão otomano, Mehmed II, agora conhecido como o Conquistador, havia realizado o impossível. O Império Bizantino, que durara mais de 1000 anos, deixara de existir. Mehmed II não tinha intenção de parar. Seu olhar agora se voltava para o oeste. Seu próximo objetivo estratégico era a Hungria, e a porta de entrada para a Hungria era a formidável cidade-fortaleza de Nándorfe-Hervar, que o mundo conhecia como Belgrado. Localizada na confluência dos rios Danúbio e Sava, Belgrado era a chave para a Europa. Seus muros haviam resistido a cercos otomanos antes, mas nunca contra um inimigo como Mehmed, o Conquistador.
Ele marchou sobre a cidade com um exército gigantesco, talvez mais de 80 mil homens. E mais importante, com a mais poderosa artilharia que o mundo já vira. Canhões colossais, os mesmos que haviam transformado as muralhas de Constantinopla em pó, foram arrastados por centenas de quilômetros para demolir Belgrado. A Europa entrou em pânico. O Papa Calixto III emitiu uma bula papal convocando uma cruzada e ordenou que todos os sinos das igrejas tocassem ao meio-dia, uma tradição que continua até hoje em muitas partes do mundo, e a maioria das pessoas não sabe que o som que ouvem é um eco direto da Batalha de Belgrado, e como um chamado à oração pela salvação de Belgrado. A resposta dos reis e príncipes foi lenta e covarde. Eles estavam mais preocupados com suas próprias rivalidades do que com a ameaça comum. Parecia que Belgrado, e com ela a Europa, estava condenada. A defesa recaiu sobre os ombros de dois homens extraordinários, uma dupla tão improvável quanto eficaz. João Hunyadi, o regente da Hungria. Um gênio militar, veterano de inúmeras batalhas contra os otomanos, conhecido como o Lobo Branco. Ele era a espada e o escudo da Hungria. João de Capistrano, o frade. Agora, com 70 anos, foi encarregado pelo Papa da tarefa aparentemente impossível de levantar um exército de cruzados do nada. Enquanto Hunyadi corria para reforçar a guarnição de Belgrado com seus soldados profissionais, Capistrano percorria as planícies da Hungria, pregando a cruzada. A nobreza zombou dele. Mas os camponeses, os estudantes, os artesãos e os pequenos clérigos ouviram. Com sua retórica inflamada, o velho frade reuniu uma força desorganizada, mas cheia de fervor. Um exército de gente comum, armado com foices, porretes e uma fé inabalável. Em julho de 1456, o cerco começou. Por semanas, a artilharia de Mehmed II martelou as muralhas de Belgrado dia e noite. O som era ensurdecedor. A terra tremia. As muralhas, outrora imponentes, começaram a ruir. A pequena guarnição de Hunyadi lutava com a coragem do desespero, repelindo ataque após ataque dos janízaros, a tropa de elite do sultão. Enquanto isso, o exército camponês de Capistrano estava acampado do outro lado do rio, incapaz de entrar na cidade sitiada. O frade passava os dias e as noites entre seus homens, pregando, confessando e mantendo o moral elevado. Ele era a alma da cruzada. A primeira grande virada veio quando João Hunyadi, em uma ousada operação naval, conseguiu romper o bloqueio otomano no Danúbio. Sua flotilha de pequenos barcos destruiu a frota turca, permitindo que reforços e suprimentos finalmente entrassem na cidade. A notícia elevou o moral dos defensores, mas a situação ainda era crítica. Em 21 de julho, Mehmed II, impaciente, ordenou o assalto final. Ele acreditava que as muralhas já estavam fracas o suficiente. Ao anoitecer, uma onda maciça de soldados otomanos avançou, e após uma luta sangrenta, eles conseguiram invadir a Cidade Baixa. Os janízaros chegaram a hastear a bandeira otomana em uma das torres. A batalha parecia perdida. Os defensores húngaros recuaram para a cidadela, sua última linha de defesa. Na manhã de 22 de julho, a batalha recomeçou. Os otomanos tentavam tomar a cidadela. Do outro lado do rio, os cruzados de Capistrano observavam, impotentes e frustrados. Foi então que o inesperado aconteceu. Um grupo de cruzados, agindo por conta própria e contra as ordens explícitas de Hunyadi, atravessou o rio em barcos e começou a atacar a retaguarda otomana. Hunyadi, vendo a imprudência de seus homens, temia que fossem massacrados e que o movimento comprometesse toda a defesa. João de Capistrano, no entanto, viu algo diferente. Ele viu a mão de Deus. Temendo que seus fiéis fossem aniquilados, o frade de 70 anos, que nunca havia lutado em uma batalha, pegou um barco e atravessou para a linha de frente. Quando chegou, ele não ordenou uma retirada. Em vez disso,
correu para a frente de seus homens, ergueu bem alto o estandarte com a cruz e o crucifixo que sempre carregava, e com uma voz que superou o barulho da batalha, começou a gritar: Jesus! 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 O que aconteceu em seguida foi um milagre de fervor e coragem. Inspirados pela visão do velho frade, destemido em meio à chuva de flechas, todo o exército camponês, dezenas de milhares de homens, o seguiu. O que começou como uma pequena escaramuça se transformou em uma carga massiva e descontrolada, diretamente contra o acampamento otomano e sua poderosa artilharia. Hunyadi, da cidadela, viu o que estava acontecendo. Percebendo que não podia mais parar a maré, ele tomou uma decisão genial. Ordenou que suas tropas saíssem da fortaleza e atacassem o flanco dos otomanos, apoiando a carga suicida dos cruzados. Os otomanos foram pegos em uma armadilha mortal. Eles estavam focados em atacar a cidadela à sua frente, quando de repente foram atingidos em seu flanco por soldados profissionais e em sua retaguarda por uma horda fanática liderada por um frade. Os canhões otomanos, posicionados para bombardear as muralhas, foram virados e usados contra eles. O acampamento do sultão foi incendiado. O pânico se espalhou como fogo. O exército que havia conquistado Constantinopla, um dos mais disciplinados do mundo, se desintegrou em uma fuga caótica. O próprio sultão Mehmed II foi ferido na luta e quase capturado. A derrota foi total e humilhante. Belgrado estava salva. A Europa estava salva. A vitória teve um preço. Uma epidemia de peste varreu o acampamento cristão. O grande general, João Hunyadi, morreu semanas depois. E seu parceiro improvável, o frade guerreiro, João de Capistrano, também sucumbiu à doença, morrendo em outubro de 1456. Ele morreu como viveu, cercado por seus irmãos franciscanos, tendo dado tudo de si pela fé. João de Capistrano tornou-se um santo da Igreja Católica, sendo canonizado pelo Papa Bento XIII em 1724. Sua vida é um testemunho do poder da convicção, um homem que trocou o poder terreno pela pobreza, mas que no final empunhou um poder muito maior, a capacidade de inspirar homens comuns a realizar feitos extraordinários. Em Belgrado, o advogado, o frade, o inquisidor e o santo se tornaram um só. O herói que, com um crucifixo na mão, enfrentou um império e venceu. A incrível história de João de Capistrano mostra que os heróis podem surgir dos lugares mais inesperados. Você conhecia a saga do Cerco de Belgrado? O que mais te impressionou nessa história? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião. Se você gostou desta jornada épica, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo com seus amigos e se inscrever no canal para mais histórias de coragem que mudaram o nosso mundo.